Fala galera, André Menin por aqui para falar a respeito das macrotendências e tendências, elementos comportamentais e estéticos que vão mudar a sua vida profissional e dos seus clientes, certamente a partir de 2019 e nos próximos anos também. Então segue aqui que a gente já aborda todos os tópicos relativos às tendências e macrotendências. Falando de freestyle, a primeira coisa que vem na sua cabeça, tenho certeza, é a tradução literal, né? O que significa isso? Bom, estilo livre. E aí também você pode se questionar, será que estilo livre significa que eu posso fazer como profissional? Eu posso fazer qualquer coisa que passar pela minha cabeça, que meu cliente vai gostar? Lembrando que nós, profissionais, precisamos ter clientes e agradar a clientes, né? Será que é isso? Posso fazer qualquer coisa e ele vai topar? Não, pode ter certeza que a única garantia que eu te dou é que freestyle não significa isso, correto? Freestyle sim se refere a estilo livre, mas um estilo livre planejado, pensado, com método, com processo, seguindo algumas leis que até mesmo você pode criar. A grande sacada e a grande dica que eu dou é justamente isso. Crie as suas próprias leis. Justamente porque esse estilo, essa maneira de trabalhar relativa a uma macro tendência que se refere ao comportamento das pessoas, dá liberdade para que nós, profissionais, pensemos da maneira que a gente quiser, desde que você tenha total controle do que você está fazendo. Eu gosto muito de processos e eu acredito que balizadores para processo criativo são sempre positivos, né? Excesso de liberdade é muito mais um problema do que uma garantia de sucesso para o nosso trabalho, né? Nós precisamos de limites. Já que essa grande macro tendência fala de um estilo livre, crie as suas próprias leis, correto? Segundo ponto importante é liberdade. Bom, quando a gente fala sobre freestyle, eu estou falando sobre ter liberdade. Isso significa que você pode sim misturar elementos de vários estilos para criar um estilo único, sem nome. O nome vai ser criado por você, talvez nem nomenclatura tenha no final de contas, com o grande objetivo de atingir os interesses dos seus clientes, né? Então essa é a grande jogada, né? Utilize a macro tendência freestyle para que você consiga construir uma nova abordagem. Nunca tivemos, enquanto profissionais, tanta liberdade quanto hoje. Isso eu falo com muita propriedade, ao longo de toda a minha carreira eu percebo essa evolução. Chegamos num ponto onde fazer misturas de acordo com o pensamento, o bom pensamento do próprio profissional tem muito mais valor do que seguir uma gramática, do que seguir uma bibliografia que a gente geralmente é acostumado a fazer isso nas universidades, né? Hoje em dia, se você tiver um bom processo criativo, você consegue desenvolver um método próprio, que muitas vezes não é nem percebido pelo seu cliente, mas faz com que você gere um resultado formal com a sua cara. A isso eu chamo identidade. E identidade no nosso negócio vale muito mais mesmo do que qualquer proposta de representar um estilo já clássico que você já conhece de uma bibliografia. Você fazer algo que você criou tem muito mais valor, mas é importante que seja realmente bom. E como é que você define se isso é bom? Lembrando a primeira dica que eu te dei, defina limites. Defina leis, crie quase uma legislação para que você ande sempre nesse ritmo e um ritmo criado por você. Bom, o que você vai criar, eu deixo para a sua criatividade botar para fora boas iniciativas, boas sugestões, para que isso realmente aconteça de uma maneira legal e efetiva. Então, liberdade, aproveite essa liberdade para poder misturar elementos. E o que a gente faz com a liberdade efetivamente, né? A gente pode sim misturar elementos, por exemplo, do estilo boho, lá com estilo clássico, lá com estilo industrial, estilos mais novos, né? E fazer um grande estilo eclético, mais ou menos falando assim. No entanto, você não vai chamar de eclético, porque você vai trabalhar dentro dessa sua liberdade. Isso vai permitir criar algo nunca antes visto, lembrando que isso é identidade, tá? Aproveite essa identidade para reforçar sua marca e seu nome no nosso mercado. E essa identidade muitas vezes pode não ser muito bem compreendida num primeiro momento, por isso que você tem que estudar, trabalhar, você tem que desenvolver esse estilo livre para que ele realmente seja muito bem percebido pelos seus clientes. Vou te contar uma história. Quando eu comecei a minha carreira profissional, quando eu era um mero estagiário em uma grande empresa de móveis a nível Brasil, eu acompanhei um processo junto com um grande profissional que se chama Sig Bergamin. Ele desenvolveu uma linha de produtos. Quem conhece o trabalho dele sabe que é um trabalho fabuloso, majestoso, que realmente se apropria de elementos
de vários estilos, das suas viagens, as justificativas que ele dá para criar esses visuais que ele realmente cria, são justificativas únicas, muito características dele. Naquela época, praticamente 20 anos atrás, eu me lembro claramente que aquilo, não que não tenha sido bem compreendido, mas foi um pouco difícil para as pessoas envolvidas compreenderem que aquilo efetivamente faz sentido ou poderia fazer sentido na vida delas. No entanto, se a gente olhar a história desse profissional, há 20 anos ele trabalha exatamente com essa pegada. Ele sempre trabalhou trabalhando exatamente com maximalismo, com elementos diversos de várias culturas, de várias viagens, ou seja, ele sempre uniu, ele trouxe para dentro de projetos de autoria dele vários elementos que não faziam sentido se postos lado a lado. A isso a gente também chama de maximalismo. Hoje em dia a gente enxerga como um estilo livre, ele criou a identidade dele. Prova disso é que hoje, 2019, ele tem uma identidade muito clara e muito reconhecida pelos seus clientes. Então pensa nisso, que essa liberdade que eu te contei essa história faz muito sentido para quem está projetando e faz muito sentido para o cliente que está olhando desde que ele se conecte. Pense nisso. O fazer sentido é a segunda grande dica que eu te dou. Estou falando aqui que faz sentido sem falar exatamente de um projeto específico desse profissional. Agora pensando em você, tudo que você fizer com estilo livre, você tem que pensar, faz sentido para mim e para o meu cliente? Caso contrário, barreira aí, né? Não evolui, dá um passinho para trás, observa de novo, repensa o que você fez. Você misturou elementos que não fazem sentido nenhum, nem para você, nem para o seu cliente. Para você é muito mais fácil, né? Fazer sentido. O foco está no cliente, o foco é do cliente, né? Você tem que olhar com o olhar dele. Será que ele vai entender que essa combinação que você fez faz sentido ou é só uma proposta ousada do profissional? Se foi só uma proposta ousada do profissional, volta uma casinha, repensa e segue o jogo, certinho? Um terceiro ponto é se desprender do excesso minimalista que nós vivemos hoje em dia, né? Hoje em dia, mais é mais e mais sendo mais pode ser positivo. Depende da composição de você. Tudo depende, como a gente fala na vida. Então pensa nisso. Se você misturar com excesso, pode ser que esse excesso seja positivo. Sugestão que eu te dou, procura os protagonistas do projeto. Não faça mais é mais em todos os cantos do projeto. Pensa que mais é mais deve ser bem posicionado, deve ser um protagonista. Você não deve exagerar no mais é mais para que ele apareça efetivamente e aí sim não fique uma colcha de retalhos. Pensa que você pode ter um protagonista muito excessivo. Geralmente isso é muito legal quando a gente fala em freestyle, excesso, mas um excesso ponderado, bem posicionado, com a sua cara e principalmente com o foco do cliente, o olhar dele. Se coloca no lugar do seu cliente e pensa como que ele gostaria de ver isso. Geralmente o excesso acontece na decoração que ele faz no dia a dia na casa dele, ou seja, se ele já vai fazer, não é você profissional que vai convencer ele a ter uma casa extremamente limpa, sem nenhum excesso em nenhum ponto. Então se apropria disso, faz disso o teu protagonista, já projeta, já planeja isso de uma maneira legal, profissional e mostra para o teu cliente, olha, você vai ser excessivo nesse ponto? Bom, eu já fui e fui por você de uma maneira bem organizada, pode ter certeza, essa é uma grande dica que eu te dou. E agora a gente vai falar sobre propósito real, uma das grandes macro tendências para 2019 e para os próximos anos. Bom, propósito real, o que você deve pensar a respeito disso? Bom, propósito é fácil de definir, é o que realmente faz sentido para você, é o que realmente te move, é o que realmente norteia o seu caminho. Legal. Quando você olhar para o seu cliente, é importante que você tenha a empatia necessária para se posicionar com o olhar do seu cliente e imaginar o que faz sentido para ele. Fazer sentido é muito importante também. Mas vamos lá, propósito real. A gente fala de verdadeiras experiências quando eu falo de arquitetura e design. Você precisa proporcionar verdadeiras experiências que traduzam esse propósito real, tanto seu, profissional, como principalmente o do seu cliente. Lembrando que você projeta para alguém e não para você, na maioria das vezes da sua vida. Então pensa nisso. O que é propósito, o que move a vida do seu cliente e como você pode imprimir em um projeto de arquitetura? Como você consegue conectar esse propósito dentro de um projeto de arquitetura e design para que seu cliente principalmente perceba, ele precisa perceber essa experiência que você quis proporcionar. E aí você se desconecta com qualquer preconceito que você tenha sobre fazer A, B ou C, só porque isso se conectaria mais com o seu cliente. Esse que só se conectaria com o seu cliente é a coisa mais importante da sua vida enquanto profissional.
Faça algo que gere conexão com o seu cliente e olhe para o propósito de vida do seu cliente, exatamente, para as pessoas. Perceba o que as pessoas pensam e tente traduzir isso em um modo de arquitetura e design. Eu vou te dar alguns exemplos aqui para que você compreenda como isso pode ser possível no nosso dia a dia. Um primeiro exemplo que não tem diretamente a ver com arquitetura é sobre uma empresa da moda vestuário, que a gente não conhece muito aqui no Brasil, extremamente nova, se chama 10-11-9. Número 10, palavra 11, número 9. Dá um Google que você vai encontrar. Essa empresa criou uma linha de roupas chamada Smart Shirt, que a grande sacada dela é, além de conectar vários elementos da internet das coisas, fazer com que essa peça de roupa não seja inanimada como todas as outras que a gente tem, e sim possa nos dar algum feedback através de aplicativo, através de informações do seu celular. Ela tem o grande propósito de melhorar a sua postura, olha que bacana, reduzir estresse também, mas principalmente melhorar a sua postura através de monitoramentos embutidos no próprio vestuário, na própria roupa. Isso faz com que você se enxergue, coisa que é muito difícil. Você não se enxerga no seu dia a dia, você não consegue se perceber, né? A gente não vive o dia inteiro na frente de um espelho para perceber a nossa postura. Para mim, isso vai ser muito válido quando eu tiver uma peça dessa empresa, porque vai fazer com que eu me enxergue mais e possa corrigir a minha postura, que de verdade não é das melhores. Bom, como é que eu conecto isso com o mundo da arquitetura? Há alguns anos, uma empresa chamada IKEA, I-K-E-A, dá um Google que você vai encontrar, uma empresa sueca, a maior rede de lojas de móveis do mundo, inclusive detentora da maior parte de fabricação de móveis e acessórios a nível mundo, de verdade, é gigantesca. Ela não está presente no Brasil efetivamente com lojas hoje, mas muito em breve pode estar. E ela desenvolveu uma linha de home theaters, de racks, né? Racks para TV. E aí, esse rack para TV se chama Uppleva, U-P-P-L-E-V-A. Isso aí em sueco significa, algumas das traduções levam para experiência. Então, transmitir uma verdadeira experiência, bem como aquela peça de roupa, fez muito sentido para que eles desenvolvessem essa linha de mobília. E essa linha de mobília tem tudo embutido nela, as questões de eletroeletrônicos, que muitas vezes em racks de TV ficam aparentes com excessos de fios. Hoje em dia a gente não tem grandes evoluções nessa questão de fiação, né? Alguns equipamentos não requerem mais, mas a grande maioria ainda requer, né? Tem alguns movimentos de algumas empresas minimizando a quantidade de fios, mas a gente continua com os cabos aparentes e tendo que resolver isso na arquitetura. Aí que alguns anos atrás já fez isso, já resolveu isso, já pensou a respeito disso e trouxe essa visão mais clara a respeito de um móvel que possa vir pronto, proporcionando uma verdadeira experiência para seus clientes. Ou seja, você não precisa se preocupar com isso, que é padrão. Essa preocupação é padrão em qualquer projeto de sala de TV, por exemplo. Bom, com a mobília deles, você não precisa se preocupar. Dá um Google que você vai encontrar essa peça de mobília muito interessante. E um terceiro ponto que eu quero falar para você é sobre uma empresa gigantesca, que tem como seu propósito a seguinte expressão: criar felicidade. 3 pontinhos, ele segue o propósito, mas o início dele é criar felicidade. Quem você acha que poderia dizer isso no nosso mundo atual? Bom, vou te contar que essa é uma empresa de várias décadas, e criou esse propósito na metade do século passado para que pudesse realmente proporcionar grandes experiências para seus clientes. Essa empresa se chama Disney. Bacana, né? E quem nunca leu o livro Criando Magia, um livrinho azul, lê. Isso para arquitetos e designers faz muito sentido, porque realmente nós lidamos com ideias e temos que vender ideias, é coisa difícil, na verdade. Vender um serviço efetivamente dentro de um parque da Disney parece ser até mais simples do que efetivamente vender arquitetura e design. Então, leia esse livro, você vai entender várias estratégias que eles utilizam até hoje e que criaram há várias décadas. Olha que disruptivos eles foram naquelas épocas para criar exatamente algo que ainda faça sentido em 2019 e assim por diante. Então leia Criando Magia. Quando você observa o comportamento de quem visita um parque da Disney, volta falando sempre muito bem e vendendo peixe por eles. O que a gente precisa enquanto arquiteto e designer são clientes que vendam o nosso peixe, que sejam os nossos vendedores. Então conecta esse assunto, se liga que propósito real é uma grande macro tendência que vem criando tendências, inclusive, para esse ano e para os próximos. O objetivo desse vídeo não é falar das tendências, mas sim das macro. Pensa nisso, propósito real vai mudar a sua maneira de projetar e vai ajudar a desprender a sua maneira de enxergar um estilo ou uma visão de arquitetura mais ortodoxa. Rompe essa barreira,
Fica ligado nesse tema, pesquisa mais sobre isso e a gente volta a falar em breve. E a terceira grande macro tendência se refere a design de emoções. Quando você para pensar nesse conceito, certamente não consegue tangibilizar o que ele significa de verdade, né? Mas é bem simples, eu vou te dar um exemplo aqui. Você já ouviu falar de um avatar, de um robô digital no Instagram, chamado Lil Miquela? Procura L-I-L-M-I-Q-U-E-L-A. Lil Miquela, falando diretamente para você. Procura lá, você vai ver um avatar com mais de 1,5 milhão de seguidores. E esse avatar, obviamente, não existe, é criado por alguém, e esse alguém coloca esse avatar em situações sempre muito confortáveis. Fato é que hoje esse avatar é garota propaganda de marcas muito renomadas mundo afora, como a Prada. Imagine você é uma marca tão austera e distante, talvez, de uma cultura jovem, conseguindo se conectar, e consegue se conectar com essa geração através de um robô, de um avatar digital. Para nós, das gerações mais antigas, dizendo dessa maneira, nós amamos copiar o comportamento das gerações mais novas. Isso faz com que nós nos aproximemos desse modo de ver o mundo. Talvez a gente não siga o robô avatar, mas a gente veja, a gente perceba o que esse robô avatar está nos dizendo e dizendo para as novas gerações. Esse comportamento induzido, a expressão correta é essa, comportamento induzido, que as redes sociais nos proporcionam hoje, geram uma clareza do que é um design de emoções. Quando você levar para a arquitetura e para o design, bem, aí cabe a você, criador das obras, imaginar como você consegue induzir a percepção do seu cliente, fazendo com que ele saia daquele espectro racional e apenas funcional e consiga mergulhar na sua proposta conceitual, enxergando que, muito mais do que função, você precisa trazer elementos da estética que façam com que ele diga o sim, que é o grande desejo nosso enquanto profissionais. Certamente você já ouviu falar sobre viva e não sobreviva, né? Muito melhor viver do que sobreviver. Quando a gente olha para viver o seu lar, significa viver e não sobreviver. Efetivamente, criar condições, nós, como profissionais de arquitetura e design, criar condições que o nosso cliente viva, tenha boas experiências dentro dos espaços que a gente projeta. Mais que, por exemplo, criar um ambiente de cozinha que seja extremamente funcional, que isso não é mais do que a nossa obrigação, é fundamental que a gente consiga traduzir, imprimir na proposta de projeto e na realização desse projeto algo que faça com que o seu cliente se sinta vivendo efetivamente dentro do seu lar. Isso não tem nada a ver com o espaço, com o tamanho disponível para o seu projeto, mas sim com a ambientação, com a experiência que você vai proporcionar. Quando a gente olha para viver e não sobreviver, é isso que significa na cabeça do seu cliente, que geralmente é um cara leigo e não preocupado com os nossos conceitos de arquitetura. Pensa nisso. O ideal de estar dentro de casa e aproveitar o seu lar no seu maior conforto possível, mas que proporcione sim essa experiência tanto para ele, quanto para a família, quanto para os seus amigos, é algo hoje imprescindível, infalível em uma proposta de projeto. Pensa nisso, que isso vai fazer com que os seus projetos com certeza se conectem melhor com o seu cliente. Voltando ao tema da cozinha, quando você pensa apenas nos elementos principais, pia, geladeira e fogão, por exemplo, você está resolvendo questões técnicas e funcionais. Agora, como é que você faz algo além? Você faz planejando essa cozinha para que receba bem os amigos dessas pessoas. Claro que isso tem a ver com o desejo do proprietário, mas todo mundo em algum momento recebe algum familiar, algum amigo, e o ambiente de cozinha ele reúne muito as pessoas, né? Se não é a cozinha isolada, é uma cozinha integrada, que é muito mais comum. Mas isso permite que haja um relacionamento. E experiências se constroem sempre com um relacionamento, ou com alguma coisa, ou principalmente com alguém. Pensa nisso, que essa experiência é muito importante para que você tenha foco no usuário, foco do seu cliente. O seu cliente tem um sonho e ele muitas vezes não conta isso para você. Então, o segundo ponto que eu falo para você dessa tendência é olhar para o foco do seu usuário. Qual é o foco? O que ele enxerga de positivo e de importante para a sua vida? Para que você se aproprie do sonho dele, que é o terceiro ponto, se aproprie do sonho dele e imprima no seu projeto. Repetindo o tema da cozinha, quando você olhar apenas para um ambiente chamado cozinha, ele é muito protocolar, né? Ele é quadradinho, ele é ortodoxo, e você sabe exatamente quais são os elementos necessários para fazer uma cozinha funcionar. Ponto. Isso é legal, é importante, porque é a partir disso que nós somos contratados também.
Mas o maior índice de contratação não é para resolver funcionalmente algo, mas sim realizar um sonho. Então a gente tem que se apropriar do sonho do cliente. Para isso, a palavra empatia é fundamental. Se a gente tiver a empatia necessária para conseguir se botar no lugar do cliente e enxergar com os olhos dele, é muito mais importante do que você imaginar o que o seu cliente gosta. Você precisa fazer esse exercício para que o sonho alheio realmente seja possível de ser apropriado na sua proposta de projeto, de concepção de projeto, e que você consiga ter assertividade na hora de apresentar, chegar com convicção, força e dizer, olha, eu tenho certeza que isso é a sua cara porque eu me imaginei sendo você, e a partir daí o seu projeto está sendo algo neste sentido, certo? Então fica de olho nessa tendência que ela vai realmente fazer com que a sua vida de projeto a partir de agora tenha muito mais relevância, apesar da gente já falar sobre isso há bastante tempo. Hoje em dia é algo imprescindível. O profissional que não observa isso está fora da sua linha de atuação. Agora falando sobre staycation, que é uma grande tendência para esse ano. Bom, literalmente traduzindo para você, a palavra stay e a palavra vacation. Stay significa estar, permanecer, e quando a gente leva para o nosso mundo da arquitetura, você tem que pensar em o quanto de tempo o seu cliente vai permanecer no espaço que você projetou. Vacation, férias, aquele ambiente legal, bonito. A gente escolhe o ambiente de férias sempre por visuais bonitas, né? De verdade, a gente nunca escolhe apenas para mudar de lugar, a gente pensa em algo agradável aos nossos olhos, que gere relaxamento, tranquilidade, bem-estar e qualidade de vida. Quando a gente traz isso para a arquitetura e conecta esses dois momentos, a gente começa a entender que esse momento agradável de férias pode fazer parte da vida dos nossos clientes no ano todo, em todos os dias dos nossos anos. Ou seja, a gente pode transmitir com arquitetura e design, simplesmente com arquitetura e design, os bons momentos que os nossos clientes têm em seus momentos de férias. Então, vacation significa férias em casa. Então, vacation significa férias em casa. Os momentos agradáveis que você pode transmitir das suas férias para o dia a dia do seu cliente. Como é que você faz isso? Com ambientes extremamente despojados e de extrema flexibilidade, de nova disposição possível através das mãos dos seus clientes. O que eu quero dizer com essa expressão maluca? Você tem que permitir no seu projeto de arquitetura e design, desde o princípio, que o seu cliente consiga modificar, dispor os objetos de uma maneira diferente do que você projetou, tendo em vista que seu projeto já não é mais imóvel, né? O seu projeto precisa ter mobilidade, permitindo que os bons conceitos, as boas lembranças das férias possam ser impressas no seu ambiente de acordo com a necessidade que o seu cliente quiser. Isso significa staycation. E para isso, além de usar uma mobília mais solta, não enrijecer o seu projeto com elementos e acabamentos que não combinam entre si, você precisa pensar em disposições que permitam essa flexibilidade. E falando de acabamentos, é muito importante que você estude muito bem quais acabamentos, tanto para a mobília quanto para os revestimentos efetivos do ambiente, você vai escolher para que haja boa composição, ou melhor, múltipla composição desses elementos. O legal, o bacana, o interessante dessa história é que isso vira uma brincadeira na mão do seu cliente. Lembrando que para você criar um ambiente realmente digno de ser classificado como staycation, você tem que entender o que é valor nas férias do seu cliente. Ou seja, o que é valor para que ele decida por passar o seu verão ou suas férias de inverno, seja o que for, naquele lugar ou naquele lugar. O que é importante? Um ambiente com mais fluxo de pessoas, mais vívido, com mais giro de elementos e de pessoas, ou algo mais calmo e tranquilo que vai fazer com que o seu cliente relaxe efetivamente. São visões completamente opostas e que certamente podem influenciar diretamente no seu projeto de arquitetura e design de interiores. Agora falando sobre ambientes instagramáveis, bom, essa tendência ela é decorrente da macro tendência design de emoções. Quer saber mais sobre isso? Procura nas redes do Refresh. Falando de ambientes instagramáveis, o que passa na sua cabeça? Bom, o nome de uma rede social muito famosa, né? O Instagram. E qual é a grande característica do Instagram visual? A grande característica visual? Imagens quadradinhas, as imagens do feed. Ali você começa a imaginar que as fotos que você fotografa no seu dia a dia e tenta colocar no feed, muitas vezes não se enquadram, porque você imaginou uma foto em ambiente retangular, por exemplo, e aí você tenta colocar num requadro, numa máscara, numa margem quadrada. Bom, ambiente instagramável em arquitetura e design significa
O que exatamente você precisa fazer para colocar uma boa imagem no seu Instagram? Ter um bom enquadramento. É isso que a gente se preocupa quando se relaciona com essa rede social. Precisa ter um bom enquadramento ou aquela bela foto horizontal que você tirou, ou super vertical, então fica legal no seu feed. Pensando nisso, uma marca chamada Calvin Klein tem uma loja amarela muito bacana em Nova York, toda amarela por dentro. Ela está inserida dentro de um prédio aparentemente neoclássico e dentro você tem todo um revestimento em tom amarelo. Bom, é um amarelo forte, de verdade, tudo dentro dessa loja é amarelo. Aí você vai me perguntar, poxa André, será que precisa, para ser um ambiente instagramável, precisa ser tudo amarelo ou todo em uma única cor? Não, o importante é você buscar a estratégia que você desenvolver, que você pensar a respeito disso, para que você tenha bons enquadramentos. Ter uma única cor que mergulhe, faça com que você mergulhe nesse ambiente e não veja as diferenças de texturas e materiais que possam obstruir para uma boa imagem ser enquadrada em um formato quadradinho, é uma bela estratégia para que você tenha boa divulgação do seu trabalho. Pensando em arquitetura, a grande jogada é essa, você criar um ambiente que seja agradável numa fotografia, de ser publicado, de ser disseminado, de ser compartilhado através das pessoas que se relacionam com esse espaço. Você pode também se questionar, será que isso tem a ver apenas com ambientes comerciais? Com certeza não. Hoje em dia, obviamente, os ambientes comerciais são os maiores expoentes dessa visão a respeito de um ambiente instagramável, porque há uma necessidade de, através do comércio, trazer clientes para que haja faturamento. Quando você olha para isso, você tem um impacto muito mais forte nas novas gerações, que realmente se relacionam muito de verdade com redes sociais e que valorizam muito essa interface de uma marca que chamou a atenção através da rede social e não por uma propaganda de televisão, por exemplo. A partir daí, você tem, claro, os ambientes comerciais chamando essa população, esse novo público. Aí você imagina, esse cara que foi até uma loja ou uma grande cafeteria, por exemplo, para tirar uma boa foto junto com seus amigos e, por consequência disso, usufruir do produto que essa loja ou essa cafeteria dispõe, imagina se ele pudesse ter esse espaço bacana, bonito, agradável de ser compartilhado diariamente dentro do seu lar, dentro da sua residência, seja ela própria ou locada. Ou seja, é muito importante que nós, profissionais de arquitetura, pensemos a respeito disso para que o design resultante do nosso trabalho atinja verdadeiramente o coração. Por isso que eu falo que é resultado de uma macro tendência chamada design de emoções. Isso tem que tocar o coração do seu cliente para que ele multiplique o seu trabalho. É extremamente positivo não só para o seu cliente, mas muito mais para você, profissional. Ambientes instagramáveis fazem com que você tenha uma maior divulgação do seu trabalho espontânea, orgânica e que na nossa profissão é a maior divulgação, a mais importante que a gente pode ter. Então pensa nisso, ambientes instagramáveis são a chave para você continuar tendo bons clientes e ter mais clientes ainda para que o seu faturamento possa aumentar também.